Alô, meus amigos, hoje é quarta-feira, 24 de julho do ano de 2019. Nós estamos iniciando aqui ao vivo mais uma edição do programa Espalhafatos, pelo canal 3 da NET e pelo canal 508 da Vivo HD, para toda a cidade de Guarulhos. Espalhafatos. Muito bem, nós estamos aqui ao lado do companheiro Sérgio Lessa. Tudo bem, Lessa? Olá, irmão, tudo bem? Programa número 74. Estamos 74 aqui. Hoje, tá muito Graças bom. A Deus, estamos tá caminhando, né? Estamos existindo e hoje é um dia importante, hein, Lessa? Essa quarta-feira tem um significado todo especial. A Polícia Federal aí provavelmente vai dar algumas indicações mais específicas a respeito da prisão ontem dos 4 acusados de terem participado do hackeamento do telefone do juiz Sérgio Moro e do telefone do procurador de Justiça. Tem mais político reclamando aí, você viu? O Deltan Dallagnol. E tem uma série de políticos também. Você sabe que ontem isso aí aconteceu também comigo. Eu tive a impressão que eu estava ligando para mim mesmo. Então essa história é complicada, viu? Eu reconheci minha voz. Alô? Não é possível, vai não, tá brincando. Mas enfim, esse negócio é sério, né, irmão? Esse negócio é sério e está envolvendo muitas autoridades, não é? Autoridades federais, estaduais, políticos. E até agora, pelo que a gente aqui foi informado, não houve nenhuma indicação de que essas pessoas detidas estejam ligadas ao trabalho que tem sendo feito pelo Intercept. Mas de graça não pegaram. Eu não sei, né? Mas me parece que isso aí foi provocado pelo hackeamento do próprio celular do juiz Sérgio Moro, não é? E a alegação daquele Greenwald lá, o editor do site que está Intercept. Do Intercept, ele diz que ele recebeu esse material de uma fonte anônima, ele sempre diz fonte anônima, antes desse hackeamento do telefone do juiz Sérgio Moro, que seria talvez uma indicação que isso aí seria promovido por um outro grupo, né? Uma outra alegação interessante, Lessa, que eu vi, que uma das pessoas presas cuja identidade já foi levantada, de Araraquara, mas morando em São Paulo, teria sido filiado ou seria filiado ao DEM. Todo mundo estava imaginando que fosse de algum partido de esquerda, né, ligado ao PT, mas na realidade parece que ele é ligado aos democratas. Isso aí, esse detalhe só vem botar mais confusão. Mais fogo nessa lenha história. Na fogueira, né, irmão? Realmente, então. eu sinceramente, pelas pessoas técnicas que eu conheço e pelo que a gente vê, não é 100% seguro nada, irmão. Assim, falar tanto ao telefone, por linha celular, você usar o WhatsApp. Olha, sinceramente, eu não tenho preocupação nenhuma nesse sentido. Mas se eu fosse um político, ou, sabe, uma autoridade da República, você já imaginou? Tem tentativa de hackeamento também. Tentativa não, parece que é uma tentativa bem sucedida do hackeamento do ministro da Economia, do Paulo Guedes. Você já imaginou o cara saber se o dólar vai aumentar, se o dólar não vai aumentar, se a política dos juros vai continuar ou não vai continuar? Sabe, é um crime grave esse de assalto às nossas comunicações. Já pensou, Lessa, se o cara entra na nossa comunicação diária, a gente se fala todo dia pelo WhatsApp? Pois é que graças a Deus a gente tem a vida esconder. É verdade, mas se nós fôssemos dois políticos importantes... Mas você pode montar, a maldade está sempre na cabeça do malvado, né? Pois é. Ele pode pegar um assunto que é de determinada coisa e colocar em determinado contexto e aquela coisa se transformar naquilo. Eu vou dar um exemplo, uma coisa interessante, já que a gente está falando de comunicação. Você viu que teve uma febre aí dias atrás de fazer uma foto, você põe uma foto sua no aplicativo e você ficava mais velho, mais idoso? Não, você viu? Isso é horrível, dá uma sensação muito estranha. Pois muito é, chata, você sabia que passei por essa experiência. Você sabia que foi apurado que quem soltou esse aplicativo no Parece que é um aplicativo russo. Russo, né? Exatamente. Que te obriga a colocar todos os seus dados, disponibilizando tudo
Então, quer dizer, quem tirou aquela fotinho lá e colocou a imagem de mais velho e deu risada com a família, que foi uma febre total, deixou os dados lá para os russos. Já pensou? E dizem que será usado já na teoria da conspiração, né? Já será usado na próxima eleição dos Estados Unidos e tal. E quem garante que nosso material já não é usado desde a época do Orkut, irmão? Porque você tem que abrir lá e-mail, você tem que abrir seu canal. Desde a época que você ia na farmácia, só quer o CPF. Sua vida é devassada. Eu Não tenho um tem amigo, mais, né? não tem Aliás, mais segredo, essa história, irmão. para ser sincero, eu recebi hoje de manhã pelo WhatsApp uma história engraçada de um sujeito que toda vez que olha no espelho de manhã, ele fala, puxa, dá o aplicativo aí, cada vez estou mais velho. Você entendeu? Que susto você me deu. Olhe no espelho, puxa, meu espelho tem um aplicativo contra mim, que toda vez que eu olho no espelho me parece. Não é que eu conheço, não deixa pra lá, é que tem gente que é outro aplicativo. Então, irmão, enfim, a gente imagina, né, que muita gente, não sei se abusa ou não também, né, irmão, mas assim, certos comentários, você vê, um comentário supostamente vazado, né, da conversa na época do juiz com o promotor. É um diálogo aberto. Imagina as pessoas que trabalham no meio, não é só o político, mas você tem um papo aberto. Não sei se eu estou errado. Na minha opinião, nada ali eu vejo como crime, como coisa naqueles diálogos. Mas vamos supor que se está o ministro da Fazenda com o presidente da República comentando a política de juros, sabe? Isso aí pode provocar, quer dizer, nessa divulgação do juiz Sérgio Moro e do Deltan, aliás, as conversas partem do celular do Deltan Dallagnol. Não tem nada ali do celular do Sérgio Moro. Dá a impressão para a gente, a gente constata que houve o hackeamento só do telefone do procurador da República e não do juiz. Mas essa história é complicada. Tem mais uma notícia, o superintendente da Polícia Federal negou que a Polícia Federal esteja investigando o site Intercept e o jornalista americano Glenn Greenwald. Nossa. Então eles não estão sob investigação. E nós estamos aqui, do Espalha Fatos, bastante curiosos a respeito do que vai acontecer daqui a pouco. Nosso programa é ao vivo, como eu já disse. A Polícia Federal vai naturalmente dar uma entrevista ainda hoje, por isso que esta quarta-feira é bastante importante nesse sentido. Pois é, mano, muito bem, faz muito bem. E o que nos interessa tudo, nós somos de Guarulhos, nós falamos das coisas de Guarulhos. Mas interessa sim, irmão, porque veja bem. Acaba interessando. É claro, porque no mundo político, veja bem, você lembra quando apareceu um grampo telefônico que também falaram que foi irregular? De uma presidente, deu até uma presidente ligando para um motorista e falando, olha lá, entrega lá, né? Só fala para usar se precisar, lembra disso? Ah, bom, sei, lembro. É chumbo trocado, né, irmão, agora. Agora a coisa tá aparecendo do outro lado. Você entendeu? Mas teve uma história também do que envolveu o vice-prefeito aqui em Guarulhos, não teve? Não foi um hackeamento, não? Que apareceram histórias, ou gravações clandestinas, não foi exatamente hackeamento. Foi uma gravação direta de uma conversa. Sinceramente, irmão, aquilo não acabou não dando em nada. Né? A SEI da Câmara, assim, a SEI que foi aberta na Câmara, realmente... Rolou. Não deu nada, mas assim, eu acho que esse assunto nós só vamos saber o que aconteceu mesmo daqui a uns 20, 30 anos. É mesmo? Eu acho. Você acha que ficou muita coisa encoberta nessa história? Não sei, a situação é até difícil de falar porque assim, ninguém entende nada do que aconteceu e ninguém entende o silêncio repentino assim e ficou tudo certo. Acabou a SEI, aconteceu, eles fizeram algum relatório da SEI? Tem tudo lá, tudo registrado. O vereador que foi relator, que é o vereador... O Carneiro? Não, o relator foi o Carneiro, mas quem provocou a SEI foi um vereador do PT, que me fugiu o nome. Eu não me lembro, porque esse assunto faz algum tempo, irmão, e assim, realmente é uma das coisas que... E vamos analisar politicamente. O que aconteceu? O Zeytuni se afastou um pouquinho do cenário político
já está retornando com reuniões com um grupo aí de pessoas, que é o conselho, né? É o tal do conselho que a gente está vendo aí se reunir, um conselho de desenvolvimento da cidade. E politicamente como é que está? O Zeytuni na rede, que já se juntou com o PROS e já se juntou também com o Solidariedade. Segundo informações dos próprios integrantes, não trata-se de nenhuma coligação, nada, para o ano que vem. Trata-se de estudos partidários visando formação dos Zeytuni seus membros. decididamente não estará com o prefeito na campanha para a reeleição. Pelo que ele falou para a gente aqui na Como vice, entrevista... porque estão falando até numa mulher, que o Guti teria a preferência por mas apresentar falar uma todo mulher mundo como fala, vice né, dele. irmão? Mesmo porque a principal adversária dele pode ser O uma achismo mulher, é fácil, todo mundo achar. Achar todo mundo acha. E o papel aceita tudo. Não, acha. O papel e a Câmara também. E outra, o cara acha tanto que uma hora certa aí, né? Mas assim... Digo papel de respondendo ao que você imprensa, me perguntou. Respondendo ao que você me perguntou. Deixa as coisas bem definidas. Na minha opinião, o Zeytuni é candidato a prefeito. Mas... existem as teorias das conspirações também, né, mano? Que o Eloy estaria tramando ou estaria já se reunindo. Isso eu não acredito, tudo suposição. É e tudo agora, se suposição. todas as pessoas que se voluntarizam, né, pela candidatura a ser prefeito, nós temos aí pelo menos umas 15 lideranças em Guarulhos se dizendo candidatos a prefeito. Né? Mas novidade todo mundo é candidato não vai ter. A única novidade que vai ter, que não seria novidade, é se o Eli abrir mão para a esposa Fran. O Wilson Paiva é uma novidade, primeira vez que sai também candidato, saiu para deputado. O rapaz do PRTB lá também, o Rodrigo Tavares. Tem os principais. Tem a Adriana Afonso. Os principais seriam 3, 4 no máximo, mas o restante coadjuvante, né? Mas o coadjuvante tira a volta, irmão. Esse é o problema. Porque, você entendeu? Tem o Wagner Freitas, que nós já marcamos, inclusive, já a entrevista aqui com o Cowboy, vai conhecer. É candidato também o Cowboy? Candidato a prefeito. Eu quero que ele apareça aqui com o chapéu. Mas isso não precisa nem pedir. Isso não precisa nem pedir. Porque... Estamos na expectativa de tê-lo aqui. Entendeu, irmão? Então, o jogo... Falar, inclusive, da criação de quarto de milha do cavalo, ele gosta muito disso. Mesmo? Ele é ligado a rodeio, né? Imagina. Ele Mas continua. continua. Não, irmão, então, eu nem lembro mais o que eu estava falando. Não, a gente falou dos candidatos a prefeito. Cavalo, você porque ele é locutor de rodeio, não é? Então, será que ele é cavaleiro? Mas ele é cowboy, cowboy é cavaleiro. Eu não admito um cowboy sem um cavalo. Vamos perguntar para ele aqui, eu acho que é começo de agosto. Mas ele é candidato, então? Candidato, exatamente. E o Wagner foi uma das grandes forças aí, em 2 eleições atrás, o que ele ficou na terceira colocação, na quarta colocação, na verdade. Então, ele tinha tudo para estar com o nome forte. Acontece que ele aceitou ser secretário dos Esportes do Almeida, e aí uma secretaria sem verba, sem atenção, o povo não gostou muito da situação. Mas ele está aí, está fora, parece que já tem até vice definido. Então você falou uma coisa interessante aí, os coadjuvantes, né? Aqueles candidatos que entram na disputa, entram na briga política visando a prefeitura, na realidade querem mesmo ser um peso a mais na balança das forças políticas. Que no segundo turno vai valer muito, né? Então, exatamente, para se colocar, são 2. Nós trouxemos aqui, anteontem, um possível candidato também do Rodrigo Tavares, PSL. Não, é? Não, do PRTB. PRTB, eu confundo com o PSL porque eu coloco na coligação desse pessoal que está lá junto com o Bolsonaro. Ele é da turma do Bolsonaro. É o vice-partido, o Mourão é do partido do PRTB. Ele está com o Mourão. Eu vejo, eu até, en passant, eu citei isso numa coluna feita na Folha Metropolitana, que ele atua quase que na mesma faixa da candidata forte que é a Fran, e do próprio Guti. Então isso aí pode até atrapalhar uma candidatura. Não, mas todo mundo, mano, quanto mais candidato a prefeito a gente tiver, mais atrapalha todo mundo.
Porque assim, o segundo turno fica inevitável, porque você divide os votos, porque para você ganhar a eleição precisa de 50% mais um. Exato. Nada é impossível. A gente vê que em 2004, é isso aí, o Eloy ganhou no primeiro. Primeiro turno. Em 2000 ele tinha ganho do Jovino no segundo turno por uma diferença de 1.107 votos. Aí no segundo turno, todo mundo achando que não, agora vai, levou na primeira. Por quê? Porque tivemos muitos candidatos também, muita gente votou no Eloy e muita gente também dividiu o voto, pulverizou. Então isso é preocupante para os candidatos. Por isso que existe, irmão, supostamente, né? Imagina-se, ou é uma história que conta-se, uma lenda, há muito tempo que as tais forças ocultas agem nesse momento. É ali que entra... Fala assim, meu amigo, você não vai sair candidato porque o nosso grupo é tal pessoa. Mas aí precisa ver sujeito quem tem o poder da caneta. Que vantagem, né? que eu levo? Ou para ser candidato também, não é? E aí, por isso que a gente precisa da reforma política, né, irmão? Por isso que a gente precisa fazer a política eu vejo nova, como candidatura né? mais importante, que é a da reeleição, que está aí com o nome, o prefeito. Que está com a estrutura, com a máquina. Agora, você vê alguns desses coadjuvantes que possam atrapalhar a candidatura do prefeito Guti? Não, atrapalhar eu não digo, mas teremos uma disputa, com certeza. No meu modo de ver, o PT... Quem que vai na faixa dele? Quem que atua na faixa dele? A própria Francis Lene, né? A própria Francis... Quem não... E todos os outros, irmão, eu acredito. Porque tirando o PT tem seu eleitorado próprio. Ele não vai interferir. Na minha opinião, pode ser até o Alencar, pode ser o Eloy. 30% dos votos está para o PT. Acredito que sim, não sei se que X%, mas assim, ele tem os caras deles, entendeu? A porcentagem que a gente... Porque eles se matam entre eles, o PT sempre brigou entre eles muito, mas depois que escolhe, todos votam, porque eles não vão votar em outro candidato. Você acha que o Eloy vai brigar aí com o deputado até o fim? Vai brigar. Parece que tem gente no partido ganhando a briga lá. Eu vi aí numa notinha do Roberto Samuel, ele comentando que o partido já tem lá uns vereadores já articulando, mas que o candidato será entre o nome daquele grupo e não está o nome do Alencar e nem o nome do... Quer dizer que podem aparecer outros? Exatamente, pode. E com certeza aparece. Sabe por quê, irmão? Aparece, né? É porque o cara vai valorizar. Ele firma uma ponta ali, ele amarra, se ele fechar com você com vice, ele descarrega os votos dele. Lessa, você acompanha bem esse mundo político, a bolha política de Guarulhos. Lessa, você vê dentre os 7 integrantes da bancada do PT na Câmara hoje, alguém disposto a se autolançar candidato a prefeito? Tem vários, né? Mais que um? O Edmilson Souza é uma pessoa que tem perfil. Tem uma certa retaguarda. Não, né? já tem. Não, ele já tem, já fez. Assim, eu penso que para o cara ser político, não tem faculdade, né? Hoje ainda tem de administração pública. Mas, assim, ele tem que fazer a escolinha, irmão. Eu acho que a pessoa sair já querendo ser presidente da República. Não dá. Eu penso que ele tem que ter uma experiência de vereador, ele tem que ter uma experiência de deputado estadual, ele tem que ter uma experiência de deputado federal. Enfim, ele tem que ter não nos 3, mas uma experiência legislativa para quando você chegar no executivo você entender. Porque mas como o Guti foi vereador combativo. O Guti foi, o Eloy foi, o Almeida foi. Todos eles, né? Entendeu? O Neftares era também. Também foi deputado. O único que eu sei que não foi, que é do meu tempo, quando eu cheguei aqui em Guarulhos, era prefeito, o Pompeu. Valdomiro Pompeu. Não foi deputado, mas o Pascoal também, por exemplo, foi deputado estadual também. Mas não foi vereador, né? Não foi. Não. Então, mas aí é que eu te falo, irmão. Então, eu acho que tem, não que desqualifique ou desclassifique algum dos pretendentes. Mas serve como background. Mas, exatamente, ele já tem uma estrutura maior. Aí o que vale na eleição? Não é só, quer dizer, é claro que é o voto, mas não é só dinheiro, não é só sorte, não é só trabalho. É o carisma. É um pouquinho, exatamente, é um pouquinho de tudo, com carisma e um bom marqueteiro. E uma bênção de Deus também, né? E uma missão, né? Um bom agente para as redes sociais, alguém que trabalha as redes sociais, fazer aquele trabalho que o filho do Bolsonaro fez para ele durante Eu vou falar que, irmão, dá pra gente perceber aqui quando a gente faz programa, aqui ao vivo, quando a gente traz uma entrevista, você percebe quem já tem um exército virtual e quem não tem.
É só você olhar lá a quantidade de visualizações, a quantidade de Que comentários. aparecem em nosso site Espalha Fatos. Na nossa página no Facebook e nos nossos perfis. Porque você percebe claramente que as visualizações vão lá para cima, comentários quase 200, quer dizer, você vê que tem aí... e é o que vai ganhar a eleição. Eu vou tentar explicar isso de mano. uma forma mais fácil para que as pessoas possam entender. Quando a gente traz um político cuja rede social, né, ele tem retaguarda na rede social, a gente percebe, não é, Pela repercussão. Pela repercussão, o pessoal, olha, gostei muito da entrevista bacana. Isso aconteceu com vários, com o o nosso PRTV aqui. com o Incrível, Rodrigo que Tavares, visualizações aconteceu com o incríveis Gucci, que você percebia que aconteceu eram... com a Francis Lane, aconteceu com Wesley Casaforte. São tudo pessoas que já estão... Irmão, veja bem, na minha opinião, a eleição passada, nós estamos em 2017, de 2016, na minha opinião, quem venceu a eleição foi o WhatsApp. Quem deu o tom. Por que eu falo isso? Porque na anterior, na de 2002, foi mais rede social, mais... É minha visão, porque eu lido com isso dia a dia e quase 24 horas por dia, 20 horas conectado. Irmão, e vai ser a tendência da eleição 2020. Por quê? Porque hoje, irmão, o papel praticamente não vai circular. Vai circular, claro, vão fazer aqueles jornaizinhos políticos e tal, mas o eleitor, ele já está ligeiro, ele já fala assim, o cara sumiu 4 anos, vem me aparecer com esse jornalzinho aqui e tal. Então o que acontece? É muito mais fácil você fazer uma arte lá, dando o teu recado, e disparar para um grupo de amigos no WhatsApp, porque se o cara gosta de você, ele já passa na hora, nem lê. É mesmo? Ele não lê. Hoje você posta nas redes sociais, no Facebook, por exemplo, a manchete, o cara pergunta uma coisa que está escrito no texto, quer dizer, ele não lê o texto, ele lê a manchete. Você acha, Lessa, que para um candidato ser bem sucedido nas eleições agora, eu digo agora, mas é a eleição do ano que vem, a gente já está vivendo, né, aquele clima de eleição em Guarulhos, mas você acha que ele precisa estar preparado com o celular? Não, já demorou, né? Já demorou, já demorou, irmão. Demorou, porque assim, você tem uma ideia, pela primeira vez na eleição passada, foi autorizado o uso de internet. O que eu quero dizer, não o site especificamente, todo mundo tinha o seu candidato tinha o site, mas o uso do Facebook, por exemplo. A Justiça Eleitoral não autorizava você anunciar num site, por exemplo, colocar lá no site espalhafatos.com.br, colocar um banner de um candidato. Isso não pode vender, só em jornal impresso. E essa arte gráfica, se tiver no site, aí pode, mas é de um jornal impresso. Abriram pela primeira vez para quem? Para o Zuckerberg, que é o dono do Facebook. Você podia impulsionar as suas postagens da sua página. Foi inédito na eleição passada, na última eleição que nós tivemos. Só que o detalhe, se você quiser, como que você consegue um número grande de seguidores no Facebook? Você põe dinheiro. Você impulsiona a página, você convida as pessoas para curtir sua página, para curtir. Isso daí é dinheiro. Mas não é ilegal por causa da lei eleitoral? Não, no Facebook foi autorizado. Então o que acontece? Quando os caras acordaram, quem já tinha visto, quem não tinha percebido que o cavalo já tinha passado arreado, e ele não viu, não, pegou a equipe dele, não, vamos lá montar página no Facebook. Aí você tinha quantos lá seguidores? 500, 1000, 2000? E não dava para impulsionar mais isso, você só podia impulsionar a postagem. Isso então, precisa de tempo. Precisa de tempo, exatamente. O cara vai pondo lá, sei lá, 1000 por mês, 500 por mês, ele que sabe, porque inédito isso. Primeiro que eu acho que é uma sacanagem. Segundo, mas é o mercado também, né? O cara é o Zuckerberg, né, cara? Dono do Facebook, é um bilionário, ele tem na mão uma ferramenta, né, que vale todo esse dinheiro, essa dinheirama aí. Mas por que nós que sempre lutamos aí com site de notícia, eu também não podia colocar a nossa bandeirinha lá e vender um espaço pro político, enfim. Então, não vamos entrar nesse mérito da questão, mas
para concluir o assunto, se o cara for candidato em 2020, ele já tem que montar sua página hoje. Se você é candidato e ainda não montou, você tem que montar hoje e já começar a impulsionar, mano, para ver se você chega na eleição com pelo menos uns 30 mil, 40 mil, com pessoas para ver sua postagem. Senão você vai postar para quem? Você vê algum político de Guarulhos esperto nesse sentido? Ah, tem vários, que já está preparado? O Guti sempre foi o cara que sempre investiu em redes sociais. A Francesane a gente vê também que ela tem um pessoal dela bem forte, mas assim... O PT faz esse trabalho também em Guarulhos? Eloy, Pietá? Eles fazem uma forma mais amadora, dá para perceber que é mais enxuta, vamos dizer assim, né? Mais enxuta com a assessoria. Talvez eu sinto que o PT trabalha muito. O PT nunca deixou de trabalhar, principalmente o PT de Guarulhos, mas ele trabalha muito no ambiente dele. Quer dizer, quem é filiado, quem é militante. O partido em si trabalha para militância, discursa para militância. E tem lá os seus sociais, os seus movimentos sociais, que é o que carrega a ideologia até hoje, né, mano? E fica nisso, não se expande, né? Esse é um problema sério. Ô Lessa, mudando um pouco de assunto, você tinha algumas notícias para serem dadas hoje, uma delas com referência ao Tribunal de Contas. Eu não vou nem citar, irmão, isso daí, porque já recebemos um sinal de 2 minutos. Vai ficar para amanhã. Vamos deixar para amanhã, porque é o seguinte, conseguir a confirmação do Dr. Plínio Tomás amanhã aqui com a gente. No meu tempo, hein? Você lembra dele? Dr. Plínio Tomás. Dr. Plínio Foi o Tomás, criador do SAAI. Conhece essa cidade. E ontem você viu, irmão, Guarulhos foi até citado no Jornal Nacional. Eu vi. Citado no SBT. A questão do esgoto. E eu vi uma manifestação da prefeitura lá dizendo que até o fim do ano... Tem um TAC e tal. Então, aí nós vamos deixar... Eu ia adiantar um pouquinho, quantos por cento do esgoto de Guarulhos que vai para o Rio Tietê? Parece que 98, 90, né? Mais de 90%. Isso. Amanhã nós vamos falar com gosto disso daí, porque o Dr. Plínio Tomás, ele é o Pelé, ele é o craque desse assunto, né? E ele é do Conselho do SAAI, foi do Conselho do SAAI há muitos anos, como você falou, um dos fundadores, é um cara super inteligente, é um cara que entende tudo de recursos hídricos, saneamento básico, enfim, e é uma pessoa do bem, e acredito que nós vamos ter muitos esclarecimentos pertinentes, porque, irmão, não é possível ficar do jeito que está, porque essa notícia que você está falando, só para encerrar, viu, produção, só para encerrar, que essa contas do ex-prefeito Sebastião Almeida novamente rejeitadas rolando isso aí? De novo. Incrível, né? E tem a ver com essa história do SAAI e tal, mas por isso que eu não quis entrar, porque o assunto ia para cima. Mas pela 7ª vez consecutiva, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo rejeitou as prestações de conta do Sebastião Almeida. 7 anos consecutivos. 7 anos. E escutei, quanto tempo ele deixou o poder aqui em Guarulhos? Ele deixou agora, né? Foi antes do Guti? Foi um antes do Guti. Mas vamos falar amanhã sobre esse assunto e sobre saneamento e sobre essa história do esgoto que serviu para levar Guarulhos negativamente para todos os locais do país, porque é o pior do estado. Ontem o Jornal Nacional colocou, só em Guarulhos 90 e tantos por cento do esgoto da cidade vai para o Rio Tietê. O que o pessoal de São Paulo imagina numa hora dessa? Que sofre esse problema. Pô, Guarulhos, hein? Sacanagem. Alguma coisa nesse sentido. Se bem que a própria prefeitura soltou nota. Logo em seguida foi. Não, a prefeitura soltou uma nota não só falando do TAC, mas também dizendo que de 2017 para cá já pulou de 2% para 12% o tratamento do esgoto em Guarulhos. Mas isso é uma longa história. Amanhã nós vamos falar, porque eu lembro muito bem que foi realmente uma história bem mal contada do PT na última eleição. Bora, irmão. Muito obrigado, Lessa. Satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Pacientemente, voltamos amanhã ao meio-dia. Espalhafatos ao vivo pelo canal 3 da NET TV Guarulhos. Até amanhã.